A TNU voltou a decidir sobre a aferição do agente nocivo do ruído para fins de concessão da aposentadoria especial. Eu já tinha vídeos gravados aqui no canal sobre os temas 317 da TNU, né, porque a TNU, primeiramente, julgou esse tema em julho de 2024, depois houve uma anulação desse julgado. Então, eu já tinha feito um vídeo sobre o julgamento de julho de 2024 e outro vídeo sobre a anulação, né? Então, já tinha esses dois vídeos aqui no canal, mas como houve anulação, portanto, a TNU voltou a decidir agora sobre o assunto. Vamos ver se será a decisão definitiva, porque, inclusive, há ainda pendência de julgamento de embargos de declaração. Então, caso haja alguma modificação, eu vou voltar a gravar aqui no canal. Mas como eu já tinha esse vídeo aqui, que já fazia uma boa explicação sobre o que é a questão aqui posta, eu vou aproveitar um trecho desse vídeo, certo? E volto ao final aqui para dizer como foi decidido nessa oportunidade. De toda forma, vou colocar aqui os capítulos no vídeo para que você possa avançar já para a definição, caso assim prefira. Para o julgamento desse tema, a TNU considerou a disposição do artigo 58 da Lei de Benefícios, que trata sobre o benefício de aposentadoria especial, que ela é concedida para aqueles que submetem a agentes nocivos, né? Podem ser químicos, físicos e biológicos. No caso dos agentes físicos, a gente tem como exemplo o ruído, é um dos agentes mais comuns em ações previdenciárias. E para a comprovação disso, a legislação diz que é necessária a elaboração de um laudo técnico de condições ambientais de trabalho e também dispõe que a empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário ou PPP, certo? Atualmente se entende que, uma vez apresentado o PPP, se ele preenche todos os requisitos legais, ele por si só já serve de prova, certo? A partir do momento em que ele passou a ser exigido. Existe toda uma sucessão de normas que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, mas então ele tem que apresentar um PPP e esse PPP tem os seus requisitos formais, certo? E aí a questão submetida nesse caso é se, no caso específico do ruído, se basta dizer que foi aferido mediante dosimetria ou com uso de dosímetro. E o decreto 3.048, o regulamento da Previdência Social, fala que os agentes nocivos estão arrolados no seu anexo 4 e também dispõe no artigo 338 que cabe ao INSS fiscalizar a regularidade e a conformidade dessas demonstrações ambientais, ou seja, o INSS pode visitar as empresas para ver se aquilo que ela está declarando nos seus PPPs corresponde com a realidade, certo? Então a gente já tinha o tema de número 174, eu vou gravar um vídeo sobre ele nos próximos dias, certo? Então ativem as notificações do canal para não perder. Nesse tema já ficou claro que a partir de 19 de novembro de 2003, para aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO 01 da Fundacentro ou na NR15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do PPP a técnica utilizada e a respectiva norma. Então, o tema 174 diz que tem que dizer que foi feito mediante a dosimetria e que essa dosimetria estava de acordo com a NHO 01 ou com a NR15, certo? Mas, ainda assim, a questão não estava perfeitamente solucionada, porque passaram a aparecer casos em que o PPP aparecia apenas com o nome lá, dosimetria, no lugar de dizer aferição conforme NHO 01 ou NR15, certo? Ou ainda sem dizer como foram feitos os cálculos dessa dosimetria. E então continuou a haver uma celeuma, uma divergência jurisprudencial que veio a TNU para sanar aí no âmbito dos juizados especiais federais, certo? E, primeiramente, a gente tem que saber aqui qual é o conceito de dose e de dosimetria. Existe a possibilidade, como
o tema 174 mencionou aqui da medição pontual, ou seja, vai utilizar um decibelímetro, que é esse equipamento aqui da direita, que ele afere qual é a pressão sonora naquele momento em que está sendo medido, certo? Então, normalmente, esse equipamento é um equipamento que é utilizado segurando com a mão e se tira a medição do momento, daquele instante, certo? A pressão sonora é a quantidade de energia gerada pelo som, certo? E existe, por outro lado, o dosímetro, que é um outro aparelho e ele tira várias medições e ele já faz um cálculo de uma média dessa exposição. Então, o dosímetro, normalmente, ele fica preso ao corpo e ele vai calculando o quanto houve de exposição numa exposição contínua, certo? E então, o dosímetro, ele procura encontrar se a pessoa está ultrapassando o limite da dose diária a que ela pode se submeter. Quanto maior a pressão sonora, menor é a dose diária que a pessoa pode se submeter. Então, a título de exemplos, se conforme a regulamentação, 85 decibéis, e o decibel é a unidade de medida de pressão sonora, 85 decibéis correspondem ao limite de 8 horas diárias de exposição. Então, por isso que hoje a norma diz que a pessoa tem direito à aposentadoria especial quando se submete a pressão sonora acima de 85 decibéis, e aí já considerando na média, certo? Então, existe a diferença entre a dose, que é o limite diário, e a dosimetria é a medição da dose, certo? Então, como eu ia dizendo, temos o nível de exposição, que é aferido em decibéis, e uma curiosidade aqui, que eu vou voltar a falar quando eu gravar sobre o tema 174, é que a cada 3 decibéis se dobra a pressão sonora, certo? O tempo de exposição e o nível de exposição normalizado, que é uma interpretação dos resultados, já tirando a média desse nível de exposição em uma jornada de 8 horas. Então, quando se apresenta um nível de exposição normalizada de 85 decibéis, já significa que isso é a média da exposição numa jornada de 8 horas de trabalho, certo? E aí vem a questão que a NHO 01, ela fala sempre da dosimetria. Então, ela estabelece que a medição ela deve ser feita nessa média para obter o nível de exposição normalizado. Aí se questionou, e aqui nem integrou a tese fixada, mas foi mencionado pela relatora do julgado que a NHO 01 ela permite que a aferição seja mediante medição pontual, apesar de o tema 174 dizer que é vedada a medição pontual. No entanto, seria necessário que, mediante várias medições pontuais, sejam feitos cálculos que permitam tirar essa média aqui. Então, a medição pontual por si só, ela não atende à norma, mas ela, eventualmente, se utilizados os cálculos corretos, toda a metodologia, portanto, ele pode ser validado, certo? Então, isso não infirma o que foi declarado no tema 174, porque lá diz a medição pontual, se ela consta lá no PPP, isso realmente não atende à norma, porque seria necessária a medição pontual mais os cálculos para fazer uma dosimetria, certo? Então, de fato, precisa ser feita uma dosimetria, seja por aqui pelo dosímetro, seja mediante medições pontuais com cálculo. E em setembro de 2025, a TNU voltou a decidir sobre o assunto e definiu agora, mudando o entendimento em relação à primeira posição firmada no tema de número 317, agora para dizer que é sim necessário que o PPP especifique qual a norma que foi utilizada na aferição da exposição ao ruído. Portanto, o PPP vai ter que dizer se a aferição foi feita de acordo com a NHO 01 ou de acordo com a NR 15. E o relator do julgado considerou, no caso, que a legislação previdenciária exige, no artigo 58 da Lei de Benefícios, que a empresa emita o PPP e isso deve ser feito de acordo com as normas da legislação trabalhista. Então, há uma previsão legal de responsabilização da empresa pelas informações constantes do PPP. Então, como há uma diferença
entre a regulamentação da NR15 em relação à NHO 01, sendo esta última mais específica, mais detalhada do que a NR15, a TNU considerou que essa exigência aqui não seria um mero formalismo, porque, na verdade, permite uma definição mais fidedigna sobre as informações, inclusive para poder depois questionar a empresa sobre o conteúdo do que está ali, em caso de, por exemplo, ser realizada algum tipo de auditoria ou mesmo de ser realizada uma perícia judicial para se dirimir alguma dúvida. Então, a especificação da submissão da metodologia à NR15 ou à NHO 01 traz mais segurança na relação jurídica para a aplicação da lei. Então, para a TNU, apesar disso aumentar a burocracia, na verdade, incluir ou não essa especificação não é, de fato, um aumento de trabalho, né, para quem vai redigir o PPP. Basta digitar ali mais algumas letras, né, para especificar, e traz mais benefícios do que prejuízo, porque, de fato, é uma informação mais precisa. Então, ao final, a tese ficou assim redigida: a menção à dose, dosímetro ou dosimetria no PPP não é suficiente para se concluir pela observância das determinações da NHO 01, da Fundacentro, e ou da NR15, nos termos do tema 174 da TNU. É necessário menção expressa às referidas normas para indicar que as técnicas e metodologias utilizadas na aferição do ruído seguiram todos os seus preceitos. Caso relatado pelo juiz federal Najib de Melo Jorge Neto, com quem eu já tive, inclusive, a satisfação de trabalhar na minha época de servidor ainda. Então, foi uma mudança substancial na posição da TNU em relação ao tema 317, porque da primeira vez que foi julgado esse tema, foi no sentido oposto, no sentido de que bastava falar em uso de dosimetria, que já se presumia que teria sido seguida ou a NHO 01 ou a NR15. Agora a TNU está dizendo que tem que estar lá no PPP que foi utilizada uma ou outra metodologia, porque inclusive há diferenças entre uma e a outra, por exemplo, sobre a forma de calibração do equipamento. Então isso com certeza vai gerar a necessidade de substituição de PPPs em vários processos judiciais. E é isso por hoje, espero que tenha ficado claro para vocês, e se a TNU voltar a decidir sobre o assunto, eu também volto a gravar aqui no canal, então se inscreva e ative as notificações. Muito obrigado e até a próxima.